Neste lugar, o passado, o presente e o futuro se encontram. As cartas são como janelas que transcendem o tempo, prestes a nos revelar as suas mais preciosas histórias. Mas, somente aqueles que tiverem coragem de olhar para fora conseguirão ver o seu teatro acontecendo. A partir de agora, estaremos em contato direto com o mundo espiritual. Fala Câncer, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Teatro dos Arcanos. Meu nome é Fábio e vamos para os recados da espiritualidade para essa semana. Nós vamos começar tirando a energia central. Nós teremos 3 recados da espiritualidade, então vamos começar com o primeiro deles. Vamos tirar o arcano maior para ver a energia central desse primeiro recado da espiritualidade tem para o signo de Câncer. Nós temos o eremita como energia central. Vamos clarificar agora com os arcanos menores. Nós temos o 7 de espadas. Nós também temos o rei de espadas. Tá, já entendi. Eu tive que fazer uma pausa para clarificar a mensagem, mas eu já entendi o que eles querem passar pra gente. As cartas do naipe de espadas, elas representam o nosso pensamento. E o que o eremita ele traz? O eremita ele geralmente aparece para nos mostrar alguma coisa que tá lá nas nossas profundezas, algo que não tá tão claro pra gente. A gente precisa ter um certo mergulho dentro de nós mesmos para descobrirmos essas coisas. Porque provavelmente são pequenos detalhes que passam batidos. Como aqui no caso, na clarificação, eu tive a percepção de que o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é um grupo de câncer que, na verdade, fica pegando muita ideia dos outros. Como que eu posso explicar isso de uma forma mais clara? É como se fosse um tipo de pessoa que aceita muito ideia pronta dos outros. No sentido de alguém expressar alguma ideia, algo, e essa pessoa que a gente está se conectando, ela não pensasse muito sobre aquilo ser bom ou não. Ela simplesmente aceita o que as pessoas projetam e leva aquilo como via de regra para a vida dela, sabe? Ela pega muita coisa externa e traz para ela mesma. E qual que é o problema disso? Quando a gente está vivendo a vida, a gente vive a nossa vida com base nas nossas perspectivas. Então a gente começa a agir referente às coisas conforme aquilo que a gente vê e acredita. E... Nossa, até engasguei. É como se câncer estivesse... Tá me travando toda hora na hora de falar isso. Tive que até fazer uma pausa novamente. É como se câncer ele tivesse pegando as ideias dos outros, esses pontos de vista do outro, o que o outro pensa referente à vida, alguma coisa, e levasse como via de regra para a própria vida, no sentido de não pensar muito sobre algo,
fosse mais um tipo de pessoa que, por alguém estar se expressando alguma coisa, ele vai e logo ele assume um lado da história ou um posicionamento sem pensar muito a fundo sobre aquilo, sabe? É como se ele se essa energia que a gente está se conectando, ela não fosse muito, não sei se altruísta é a palavra certa, muito independente nas suas próprias ideias, tudo aquilo que vem carregando dentro da sua própria vida, as suas crenças, os seus pensamentos, muitas vezes não são coisas que nem ela mesmo pensou sobre aquilo e decidiu, ah, tá, eu acredito nisso, então eu vou carregar isso como filosofia para minha vida. É como se essas imposições tivessem sido carregadas como um fardo. Porque na outra ponta, a dualidade que a gente tem disso é o Rei de Espadas. E o Rei de Espadas ele tem controle sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, sobre as suas ideias. Ele tem essa energia de ação forte, no sentido de ele agir sobre as coisas para pensar sobre. Como se quando apresentassem a ideia de alguma coisa para ele, ele fizesse as suas próprias reflexões e chegasse às suas próprias conclusões para daí compreender se essas ideias que ele vai carregar consigo mesmo, elas fazem sentido para ele ou não. Mas para essa energia que a gente está se conectando, é alguém que vem fazendo o contrário disso. Vem só aceitando o que os outros estão jogando ali para ele ou para ela. As ideias, as imposições dos outros, por exemplo, ah, acho melhor você fazer isso. Ah, por que que você não faz isso? Tem gente ganhando dinheiro com aquilo ali. Você pode fazer isso, não sei o quê. E fica vivendo muito a vida com base no que o outro acha, nas ideias do outro, e não para um segundo, um momento, para pensar por si próprio. Então a espiritualidade ela vem dando esse puxãozinho de orelha, falando, bem, quando é que você vai começar a pensar por si próprio? Porque se as coisas continuam dando errado da forma que vem acontecendo, é porque as ideias que você vem carregando, essa bagagem que você fica trazendo de expectativa dos outros e do que os outros pensam a respeito da sua vida e etc, etc, são as perspectivas dos outros. E elas não têm que significar nada para você. Porque você que tem que decidir se você vai carregar alguma coisa que o outro falou para você ou não, se você vai aceitar a ideia do outro. Só que se você só aceita tudo que os outros falam, que qualquer pessoa fala, você vira uma bagunça e vira um escravo da opinião dos outros e acaba ficando um caos ali, um ciclo repetitivo onde não te leva para caminho positivo nenhum. Então a gente fica com esse conselho da espiritualidade para a galera que aqui de câncer que se conectou com esse tipo de energia, que sente que falta um pouco mais de autonomia no pensar, sabe? Nas ideias. Pensar mais por si próprio. Vamos então para a segunda mensagem que a gente tem hoje. Vou novamente tirar a energia central com o arcano maior. Achei. Nós temos o carro. Tem algo chegando para câncer ou câncer está se direcionando a algo. Vamos clarificar essa mensagem. Nós temos o pajem de espadas. Nós também temos o 3 de paus. Tá, entendi. Aqui nós temos um grupo de câncer que vai sentir que nos próximos dias aí vai chegar uma nova situação onde talvez você não tenha a confiança necessária para se desenvolver naquilo. Porque como a gente tem a energia do carro,
no sentido de que você está se direcionando para isso e a vida está te direcionando para isso, a vida ela vai colocar uma nova situação que, a primeiro momento, o sentimento que você tem é de eu não sei se eu tenho a capacidade necessária para desenvolver isso. E de fato, o Pajem de Espadas, ele é uma carta que ele não tem essa capacidade. Mas é um tanto contraditório, porque mesmo ele não tendo essa capacidade, como por exemplo, a capacidade dele ser um grande guerreiro, se você perceber na carta, ele não tem a postura de um guerreiro, ele fica todo troncho ali com a espada. Mas ele tá ali com sua espadinha e querendo chegar a um lugar que ele não sabe nem se ele tem a capacidade de chegar lá. Só que o que a espiritualidade vem trazendo para nós? A gente tem também em sequência o 3 de paus, que fala também sobre o quê? O 3 de paus é quando a gente tá de frente a um desafio. É como se esse personagem ele estivesse seguindo um caminho e no meio desse caminho ele encontrasse com um rio que ele precisasse atravessar para chegar do outro lado e continuar seguindo aquele caminho. Porque, de certa forma, esse grupo de câncer que a gente está se conectando, ele escolheu seguir por esse caminho. Só que tem um certo desafio ali. E esse sentimento de você não se sentir preparado, não se sentir pronto, ele é totalmente plausível, ele é totalmente normal. Quando você está se desenvolvendo em algo, você não tem a plena capacidade de ser quem já conquistou aquilo que você deseja chegar. Aquela situação, seja o que for. Então, às vezes, a gente acaba se perdendo muito no sentido de olhar para quem tá muito lá em cima e se comparar demais até. Só que para quem tá se reconhecendo nessa energia e a vida vem direcionando nessa nova situação onde você quer muito chegar em algum lugar, mas você não sabe se você tem a capacidade, ou você olha para si mesmo e fala, cara, eu não tenho a capacidade disso, mas eu quero ir para lá. O 3 de paus, ele é uma carta que vem incentivando a gente a dar esse passo rumo ao desafio, a encarar esse desafio. Ele encoraja a gente a seguir nessa direção. Porque talvez, mesmo que a gente não tenha essa capacidade agora, o encorajamento da espiritualidade é como se eles dissessem para nós que no caminho a gente fosse se desenvolver e aprender a lidar melhor com essa situação. A gente desenvolve mais essa energia. Só que a gente não pode se deixar bloquear por esses desafios que aparecem no meio do caminho. E principalmente se a gente quer chegar em um lugar onde a gente tem essa sensação de desafio e não sabe necessariamente se tem a capacidade para chegar. Tudo que a gente precisa fazer para chegar nessa situação é continuar se planejando para chegar nela e executar o plano que a gente fez. Então, para quem tá se encaixando com esse tipo de energia, tá ressoando com essa mensagem, acho que o conselho principal aqui é o famoso nem pensa, só vai. Não pensa muito sobre. Porque a carta do pajem também ressoa muito com esse tipo de pensamento, do pensamento de eu não sei se eu tenho a capacidade. Então, nem pensa, só vai. Segue o que a espiritualidade está te dando de conselho e encara esse desafio. Tá bom, Câncer? Agora nós vamos para a terceira e última mensagem que a espiritualidade tem para o signo de Câncer hoje. Vamos tirar novamente mais uma energia central. Oh. O eremita pulou de novo. Tá, o eremita tá querendo mostrar mais alguma coisa pra gente. Agora ele fica pra mim. Pulou de novo. Nós temos o 4 de espadas. Tem alguém pensando demais aqui. Achei. Não é essa, não. É essa daqui.
Essa daqui eu puxei errado, tá? Eu vou devolver ela. Mas a carta que eu senti a conexão foi essa. Olha a bagunça que isso virou. Só pra tirar essa carta. Tá, eu tive que fazer mais uma pausa pra entender novamente essa mensagem. Aqui a gente tá se conectando com um grupo de câncer que, no passado, tinha ideia sobre alguma coisa que essa ideia acabou ficando no passado. E com a carta do Eremita e o Rei de Espadas, o Cavaleiro de Espadas, na verdade, eles trazem pra gente a energia de como se a espiritualidade precisasse que você retornasse de volta essa ideia, sabe? Como se talvez você estivesse empreendendo alguma coisa, ou desenvolvendo alguma coisa, ou estudando alguma coisa que você deixou aquela ideia adormecer, ela ficou escondidinha ali, morreu e ficou no passado. A gente pode estar vendo agora um tempo daqui pra frente, onde você possa talvez sentir essa vontade de retornar com isso. Só que para algumas outras pessoas a gente tem a espiritualidade trazendo a sugestão de você voltar com isso. Aqui a gente não tá falando de relacionamento, tá? Isso é muito importante. A gente tá falando sobre situações referentes a estudo, trabalho, coisas desse tipo. Então, o que foi deixado no passado, porque talvez você estivesse fazendo coisas demais e uma dessas coisas precisou ficar para trás para que as outras pudessem ganhar espaço e você entregar mais energia. A espiritualidade ela vem trazendo essa mensagem para nós de que é como se Câncer precisasse olhar novamente para essa situação, que talvez esse fosse o momento que você conseguisse estar desenvolvendo aquilo. Porque isso acontece bastante com a gente. Em alguns momentos a gente tenta alcançar situações onde não é o momento certo para que a gente desenvolva aquilo. E quando a gente fielmente acredita naquilo e aquilo ressoa verdadeiramente com a gente, pode passar o tempo que for, a espiritualidade ela vai retornar aquilo para nossa vida e a gente vai querer retornar para aquilo de novo. E aquilo vai renascer de volta novamente dentro de nós. Então, para quem se encaixa nesse tipo de energia, que a espiritualidade vem convocando vocês para tá olhando novamente para essas situações e se ressoa com você, se faz sentido realmente para sua vida, se tem espaço para você voltar a desenvolver isso, seja um estudo, ou seja um trabalho, ou seja até mesmo algo que você fazia para uma renda extra, a espiritualidade ela vem chamando você de volta para essa ideia porque talvez agora seja o momento certo de você retomar ela. Essa foi a nossa última mensagem. Eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado de todas as mensagens. Se alguma dessas mensagens ressoou com você, comenta aqui embaixo no canal. E se inscreve e deixa o seu like para receber mais vídeos como esse, tá bom? Tchau, Câncer. Espero que você tenha gostado.